Imagine um cenário em que o domínio econômico global dos Estados Unidos é subitamente afrouxado, uma mudança de poder que ninguém esperava. E no cerne de tudo isso, os movimentos revolucionários da China no mercado global, enquanto os Estados Unidos continuam a lidar com as consequências de suas políticas comerciais, a China está silenciosamente orquestrando uma estratégia para redefinir a ordem econômica global, desde garantir o futuro dos minerais de terras raras até se tornar líder em energia verde. A influência da China está se expandindo rapidamente. Nessa nova ordem mundial, os Estados Unidos podem se esforçar para acompanhar. Mas por que isso está acontecendo? E o que isso significa para os americanos comuns? Vamos analisar. O ano é 2025. O governo do Zhou Enlai acaba de aplicar uma enorme tarifa de os 60 bilhões de reais sobre produtos chineses, na esperança de pressionar a China e dar início a uma nova era de manufatura americana. O pensamento de Washington era simples. Ao taxar as importações chinesas, os produtos americanos se tornariam mais competitivos, impulsionando a economia dos Ibelindenewa e protegendo empregos. Mas havia um enorme ponto cego. Enquanto Washington estava ocupada impondo tarifas, a China estava jogando um jogo muito mais profundo e longo, um que não apenas amorteceria sua própria economia, mas potencialmente enfraqueceria os Swansea ao longo do tempo. Em vez de retaliar com uma reação impulsiva, a China adotou uma abordagem estratégica, quase cirúrgica. Em vez de apenas impor tarifas, a China mirou em indústrias específicas que eram críticas para o poder e a influência americana. A economia dos Euroferne é enorme, e os setores que a impulsionam são frequentemente influentes política e socialmente. A China entendeu isso e usou sua alavancagem econômica como uma arma, efetivamente mantendo certas indústrias reféns no processo. Ao impor tarifas sobre as principais exportações americanas, como soja, petróleo e produtos de tecnologia avançada, a China buscou enfraquecer o poder político de estados e regiões cruciais, criando divisões dentro dos Ilbumassuk. Por exemplo, o Centro-Oeste, que depende fortemente de exportações agrícolas como a soja, tornou-se um grande campo de batalha. Os agricultores dos Warisukusewa, particularmente em estados indecisos como Iowa, viram suas rendas despencarem quando a China se voltou para outros países em busca de soja. O efeito cascata foi sentido em todas as economias locais, forçando os agricultores a fazer lobby em Washington por alívio. Quanto mais a China mirava essas regiões economicamente importantes, maior era a pressão sobre o governo do Simonekiruecho para repensar sua posição. Enquanto isso, as exportações de energia também foram atacadas. O setor de energia dos Simonekiruecho, particularmente no Texas, se beneficiou da crescente demanda da China por gás natural liquefeito, GNL. Mas com tarifas sobre importações de GNL, as empresas de energia americanas começaram a se esforçar para encontrar novos mercados. O impacto no mercado global de energia era inegável. Os preços da energia nos World começaram a subir, e os gigantes da indústria enfrentavam um futuro incerto. A China, por outro lado, não estava parada. Estava diversificando seus parceiros de energia, fechando acordos com a Rússia e avançando com investimentos ambiciosos em energia renovável. O cenário energético estava mudando, e a posição dos Kusaohariuno não era mais tão segura quanto antes. Mas a estratégia da China não era apenas sobre tarifas e barreiras comerciais, era sobre controlar o futuro. E uma área em que estava particularmente focada eram os minerais de terras raras. Esses são os blocos de construção para tecnologias de ponta, de smartphones e veículos elétricos a hardware militar. E a China monopolizou o mercado global de terras raras, controlando mais de 80% do fornecimento. Em uma economia global impulsionada pela tecnologia, isso é um grande negócio. A economia dos Ipreucossácua, e especificamente seu setor de tecnologia, depende desses minerais para a produção de tudo de iPhones à tecnologia de defesa.
O fato de que a China poderia, a qualquer momento, restringir ou cortar o fornecimento de terras raras para os Ilha-Messua lhe dá uma imensa vantagem. Ao ameaçar limitar as exportações de terras raras, a China efetivamente colocou os Ilha-Messua em alerta. E isso não foi apenas um movimento político. Foi uma estratégia calculada para sufocar a indústria de tecnologia dos EUA. As empresas dos EUAs começaram a acumular suprimentos de terras raras, preparando-se para uma potencial escassez. Esse pânico causou interrupções nos cronogramas de produção, estouros de custos e atrasos na fabricação. A mensagem era clara. A dependência dos Ilha-Tumeano e de minerais chineses poderia ser sua ruína e a China sabia disso. Enquanto os Ilha-Tumeacos e esse concentravam em tarifas e políticas comerciais, a China silenciosamente expandiu seu alcance ao redor do globo. Ao formar alianças comerciais estratégicas com países da Ásia, África e América Latina, a China garantiu as matérias-primas e os mercados de que precisava para continuar sua ascensão econômica. Com iniciativas como a Iniciativa Cinturão e Rota, a China estava oferecendo investimentos em infraestrutura, acordos comerciais e assistência financeira a países que os EUA há muito consideravam aliados. Os EUA estavam perdendo influência, um acordo de cada vez. E então, há o impulso de longo prazo da China no setor de tecnologia. Apesar dos melhores esforços do governo dos Ualenawa para conter a ascensão da China na tecnologia, impondo proibições a empresas como a Huawei e restringindo a venda de tecnologia de semicondutores, a China dobrou suas ambições. A China investiu bilhões em sua própria indústria de semicondutores, visando se tornar autossuficiente na produção de chips que alimentam tudo, de smartphones a sistemas militares avançados. Até 2030, os especialistas acreditam que a China pode ter ultrapassado os EUA em áreas como inteligência artificial e tecnologia 5G, colocando-a na vanguarda da próxima onda de avanços tecnológicos globais, à medida que a China continua a reforçar sua indústria de tecnologia e expandir sua influência geopolítica. Os Ilha enfrentam uma batalha difícil. Seu domínio econômico e tecnológico está sendo desafiado como nunca antes. E enquanto Washington luta com suas políticas comerciais, a China está silenciosamente se posicionando para ser a potência econômica global do futuro. A grande questão agora é: o que tudo isso significa para o americano médio? Se a China continuar a ganhar terreno econômico, o que acontece com as indústrias e empregos americanos? Como os cidadãos comuns serão afetados pela mudança na ordem global? A realidade é que, à medida que a China cresce, os Ilha-Messua podem ser forçados a se adaptar de maneiras que não eram esperadas, sejam preços mais altos, perdas de empregos ou desacelerações econômicas. Mas o quadro geral é que isso não é apenas uma disputa comercial. É o início de uma nova era econômica. Se os EUA podem manter sua posição no topo, ainda não se sabe, mas uma coisa é clara: a batalha pela supremacia econômica apenas começou, e o futuro é incerto.